Boa tarde, né, pessoas? Primeiramente, espero que estejam todos bem, né? Aí quase finalizando a sexta-feira já. Quer dizer, ainda tem uma água para correr embaixo dessa ponte, mas a gente já pode considerar que pelo menos metade do dia já foi, né? Hoje, né, nós viemos apresentar para vocês sobre o programa Acelerar, né? Também falar um pouquinho sobre o upgrade que nós demos na página interna e principalmente apresentar para vocês sobre o que é o programa e esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade, a gente espera que corra de uma forma bem dinâmica, então vocês podem se sentir confortáveis para sinalizar, para levantar a mão ou para mandar as perguntas de vocês no chat, tá bom? Quem vai, né, apresentar para vocês é eu, Mariana e a Letícia, com participação especial aí do Hugo, tá bom? Que vai ajudar a gente, vai estar aí apoiando e ajudando a esclarecer todas as dúvidas, né? Então, nós vamos começar, né, primeiramente, apresentando o programa para aqueles que ainda não conhecem ou que ainda não tinham ouvido falar, né? O programa Acelerar é o nosso programa de promoções internas, né? E o principal objetivo desse programa é incentivar as promoções, né, de forma simples, de forma mais clara e mais organizada possível, né? Oferecendo, né, oportunidade em que todos possam participar e acompanhar também sobre as vagas. Eu falei isso, né, no outro momento e vou reforçar agora. Hoje, né, durante as entrevistas com os candidatos, no momento ali da entrevista com atração, eu tenho percebido, né, um desejo muito grande das pessoas em buscar esse crescimento profissional. Então, muitos, né, já chegam dizendo que conhecem o grupo, que sabem que é uma grande empresa, que é uma empresa que possui muitas áreas. Muitos, né, já conhecem pessoas que trabalham conosco no grupo, então que trazem esse objetivo, né, e demonstram esse desejo bem no momento do processo seletivo, que é sobre o crescimento profissional dentro da empresa, né? É, e aí o objetivo é justamente esse, fomentar um ambiente em que seja possível esse crescimento dentro da empresa. Mais para frente a Letícia vai falar um pouquinho, né? A Letícia vai falar sobre os planos de carreira, as possibilidades, os tipos de carreira também. Então, é isso, né? Então, o objetivo, né, é promover um ambiente em que os colaboradores possam buscar esse crescimento profissional dentro do grupo, né, além dos demais benefícios que o programa traz, como, por exemplo, né, maior assertividade em relação ao fit cultural do grupo Carbel. Né, a gente entende hoje que o colaborador interno, ele já conhece sobre os processos, ele já entende a dinâmica de trabalho, né? Ele já entende ali sobre a cultura, sobre as regras, né? Sobre os processos, enfim. E com isso, né, a adaptação dessa pessoa, ela tende a ser mais fácil, uma vez que ela já participa, né, dos movimentos, ela já entende mais ou menos como que funciona. Além disso, né, a oportunidade de autoconhecimento, que é onde o profissional vai conseguir entender melhor, entender um pouco mais também sobre o estilo de carreira que ele deseja seguir, né? Sobre participar do processo, sobre ter autonomia ali das suas escolhas, de ter autonomia também da sua carreira, além de poder receber, né, as devolutivas do processo. Então, mesmo que ele não seja aprovado, ele pode ter esse feedback do porquê ele não foi aprovado naquele momento, e como uma forma também de incentivar para que ele melhore aqueles pontos para que no futuro ele seja aprovado, né? Em outras oportunidades. E além de valorizar, né, o nosso profissional, reter ele no grupo e oferecer oportunidades para que ele alcance o crescimento profissional dele, né? Vou pontuar mais uma vez a fala da Lília, que ela fez ontem, né? Muitas vezes a gente tem essa ideia de perder o colaborador do setor, mas não é bem assim que funciona, né? É propiciar um ambiente para que ele alcance os objetivos dele, né? Que são os objetivos pelos quais ele entrou no grupo muitas vezes, e você não vai estar perdendo, né? É melhor ele estar agregando ali numa outra unidade, numa outra equipe, do que ele estar agregando aí na concorrência, né? Que é o que a gente não quer. Principalmente, um dos nossos objetivos aí, uma das nossas OKRs, é justamente reter os nossos talentos aqui. E aí, como que o programa funciona, né?
normalmente ele é dividido em 3 etapas, né? A primeira e uma das mais importantes etapas aí é o alinhamento e a divulgação, que é nesse momento que a gente analisa se aquela vaga vai poder acontecer, né, de forma interna ou se ela vai ter que ser uma divulgação externa, onde a gente procura o gestor da vaga e analisa a possibilidade com ele de fazer essa seleção interna, né? E essa iniciativa, pessoas, ela não precisa ser apenas da atração, né? Não precisa ser apenas um movimento meu de chegar no gestor e falar: olha, vamos divulgar essa vaga para o grupo e tudo mais. Esse é um movimento que pode acontecer através do gestor também. Então, essa iniciativa pode ser dele, né? O desejo pode ser dele, de fazer uma captação interna para aquela vaga, né? E aí, depois que acontece esse alinhamento entre não. E depois que acontece esse alinhamento, né, entra uma das partes do nosso upgrade, né? Que até então as nossas vagas elas eram divulgadas e os colaboradores recebiam os retornos por e-mail, recebiam na caixa de entrada, né? E agora a nossa divulgação ela vai seguir na mesma linha, né, que as nossas divulgações internas, né? Porém de forma personalizada, com a cara do programa, com a cara do grupo também através da GUP, que é um dos nossos cases de sucesso, como eu tinha dito também em um outro momento, né? E aí, onde que eu acho esse site, né, Mari? Eu quero saber, quero me inscrever, como que eu faço para achar ele, né? Ele vai estar disponível na intranet. Quando vocês entrarem lá, vocês vão ver. E aí, né, depois desse momento aqui com a gente, vocês podem entrar lá, já pode fazer o cadastro de vocês, tá? E aí eu vou pontuar uma coisa importante, que vão existir dentro da intranet dois momentos diferentes, né? Duas situações diferentes. O programa Acelerar, que é esse programa que a gente está apresentando agora, que são recrutamentos internos, e as nossas vagas divulgadas de forma externa. Então, qual que é a diferença, né? As vagas de divulgação internas é um link que você pode compartilhar com pessoas que têm interesse em entrar no grupo ou que têm interesse em alguma vaga específica que viu lá nos nossos canais de divulgação. Então, a pessoa entra nesse link para conseguir ver as vagas externas. E o programa Acelerar, né, que também vai estar lá, personalizadinho, vocês vão ver que vai ter esse símbolozinho que está aqui em cima, ele é apenas para divulgações internas. Então, não adianta compartilhar o link para pessoas de fora, porque elas não vão ter acesso. E é isso. Então, ele vai estar disponível lá na intranet, vocês conseguem fazer o cadastro de vocês. Então, logo que você entrar, né, vai pedir que você se cadastre ou crie um novo cadastro. Nesse momento, né, a gente está orientando que vocês tentem logar com o e-mail corporativo de vocês, mas, né, caso por algum motivo vocês não consigam usar esse e-mail corporativo, vocês podem usar o pessoal mesmo. E aí, só se atentar mesmo à caixa de entrada, à spam, né, e possíveis lugares que esse e-mail podem parar. Então, essa é a carinha, né, da nossa página. Aqui vocês vão poder ver, né, a fotinha dos nossos colaboradores. Lá no site, né, vai estar explicando também sobre o programa, vai estar todas as nossas vagas disponíveis divulgadas lá. E vocês vão observar ao longo do processo que tudo é muito intuitivo, tá, pessoas? Então, vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, após o acesso, né, vocês vão nesse campus, vai ter um campozinho de vagas disponíveis, onde vocês vão acessar. E aí, dentro das vagas disponíveis, vocês vão ver esse momento das vagas internas, né? E aí, nesse campo, vocês vão conseguir ver mais sobre a vaga, mais sobre a descrição, sobre os pré-requisitos, sobre para qual unidade e, enfim, as demais informações, né? Ali em ver detalhes que vocês vão conseguir ter acesso a essas informações. E aí, né, fui lá, vi a vaga, vi a descrição, vi os pré-requisitos, é o que eu estou procurando, bate com o que eu tenho, né, os pré-requisitos, a experiência, ou então, muitas vezes, a CNH, né, que é um dos pré-requisitos, tudo ok. Então, você vai se candidatar para essa vaga, né, nessa setinha que está sinalizado. Ok.
E aí, nessa parte, né, vão ter algumas perguntas que podem ser, né, para análise de pré-requisitos ou não. Então, muitas vezes, né, se for uma vaga, exemplo, consultor de vendas, alguma dessas perguntas pode ser: você tem a categoria ACNHB? Ela está ativa, né? Qual foi a data da primeira habilitação ali que você teve? Então, são perguntas mais diretivas, mas são perguntas básicas também, tá, pessoas? Essa etapa vocês não precisam ficar preocupados, não. E aqui, né, nessa etapa, é uma etapa muito importante, porque aqui vocês vão conseguir sinalizar para a gente como vocês ficaram sabendo dessa vaga, né? E também que é um dos pontos mais importantes que a gente vai explicar, né? Que nesse campo vocês vão conseguir colocar quem indicou vocês para a vaga. E aí, nesse caso, vocês vão colocar o gestor imediato de vocês. Porque fazendo isso, a gente consegue ter um controle, né, sobre a liberação do gestor para quem vai conseguir participar dessa vaga. Então, o que acontece, né? Vocês vão colocar aqui o e-mail do gestor, o nome do gestor de vocês e o e-mail. E aí vai apitar lá na caixinha de entrada dele, lá do e-mail dele, falando: olha, Mariana está perguntando se você indica ela para essa vaga. E aí, dessa forma, ele vai conseguir dar o ok dele, tá bom? E hoje, gente, existe uma conscientização muito grande, né, com os gestores sobre liberar seus colaboradores a participar das oportunidades internas. Ontem a gente teve essa mesma apresentação, né, voltada para os líderes e gestores, e lá a gente frisou a importância de liberar, a importância de conversar com sua equipe, né, sobre essas oportunidades, sobre o interesse em novas oportunidades. Porque, como eu disse, né, e foi uma fala da Lilian, é muito mais vantajoso para o grupo a gente abrir mão daquela pessoa ali para participar internamente dentro do grupo, ela permanecer com a gente, ao invés da gente perder ela para, por exemplo, né, a concorrência. Então, nesse momento, né, vocês podem até pensar assim: ah, mas se eu colocar o e-mail dele aqui, se ele ficar sabendo disso, ele não vai me liberar, porque eu sou muito boa, porque eu sou peça importante lá no setor. E aí eu não vou colocar, que aí senão ele vai barrar. E a gente quer que vocês entendam que essa liberação não é só para comunicar com o gestor, e sim é uma etapa obrigatória para dar continuidade no processo. Porque sem essa liberação do gestor, vocês não conseguem continuar, tá bom? Então, como eu disse, né? Você sinaliza ali o nome e o e-mail do gestor, vai chegar lá para ele na caixa de entrada e aí ele consegue colocar essa liberação e a gente já recebe se foi uma liberação positiva ou negativa, tá? E aí, finalizando essa parte, né? A gente vai para a segunda etapa. Pode passar, por favor, Leves. Não, na verdade, a gente não vai para a segunda etapa. Na verdade, agora eu queria falar para vocês sobre a importância de vocês revisarem o currículo de vocês. Vocês estão vendo aqui em cima, né, que tem a parte currículo e dados adicionais. Então, deixar o currículo de vocês sempre completo, né? Sempre sinalizar aí os cursos que vocês já realizaram, seja externamente, seja dentro do Carbel Academic, né? Então, qualquer curso que vocês tenham tido de montadora ou cursos obrigatórios, né? Deixar a descrição de qual atividade que você faz hoje dentro do grupo, qual é a unidade que você trabalha, porque da mesma forma que o currículo é importante, né, externamente, ele também, né, para candidaturas externas, ele também é importante para as nossas candidaturas internas, porque aí, através daqui a gente consegue ver, né, se você não tinha habilitação, mas agora você tem, se você cumpriu com todos os cursos obrigatórios, né, dentro do que o grupo exige aí para alcançar algumas vagas. Então, é importante que vocês deixem esse currículo sempre atualizado, revisem ele, coloquem o máximo de informações que vocês conseguirem, tá bom? Para que a gente consiga também ficar atualizado do perfil de vocês. E aí, né, agora a gente vai para essa etapa e a autorização do gestor novamente. Senhora Mari, mas eu não tive a aprovação do gestor na etapa anterior?
essa etapa que eu vou falar para vocês agora, ela é uma etapa temporária, tá, pessoas? Ela é uma etapa aí que ela não vai mais existir com o tempo, né? Porque a gente acredita que quanto mais forte ficar essa cultura do diálogo com o gestor, quanto mais consolidado ficar esse momento de abertura para falar sobre sobre seu interesse no crescimento profissional, não vai mais existir essa etapa, porque ela já vai estar bem mais consolidada novamente a palavra, né, na etapa anterior. Mas então, o que seria esse momento, né? Essa etapa, né? Ela vai aparecer um linkzinho de forms. E você pode passar, Alex, só para a gente conseguir acompanhar, porque é nesse aqui. Isso. Então, nessa etapa, né, vai aparecer o link de forms. E aí vocês vão copiar esse link e vão colar no navegador de vocês, né? Ali no Google, no Safari, qual navegador vocês usarem. E aí, quando abrir, vocês vão responder algumas perguntas básicas. Então, vão responder novamente sobre o gestor, sobre o interesse de vocês na vaga. E aí, depois disso, vocês vão baixar essa autorização e vão enviar por e-mail. Ah, eu sei que a vaga de auxiliar administrativo, por exemplo, está com a Letícia. Então, eu vou mandar esse e-mail de autorização, né, com o forms baixado para a Letícia. Ah, a vaga está com a Mari, então vou mandar para a Mari. Tá bom? E como eu tinha dito, né, só para reforçar, essa é uma opção temporária, tá, pessoas? Assim que a gente conseguir consolidar essa cultura do diálogo aberto com os gestores aí, a gente vai tirar essa etapa, tá bom? Ô Mari, eu acho que é importante a gente ressaltar, que às vezes pode ficar um pouco confuso, né? Vai colocar lá no e-mail, de indicação quem é o seu gestor imediato. E é importante a gente colocar o nome do gestor mesmo, tá? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas se candidatando para vagas internas e colocam o próprio e-mail como indicação. Então, coloca o nome do seu gestor mesmo. E aí, nessa etapa, trocou o e-mail lá com o gestor, que ele autorizou, você vai fazer um upload desse arquivo, e aí colocar lá, como a Mari já disse, vai ser temporário, mas é obrigatório também, pelo menos por enquanto, para que a gente fortaleça essa cultura de conversa, transparência com a gestão, e até mesmo do sua para com o gestor e o gestor para com você, tá bom? Então, isso são etapas que não podem ser puladas e não podem ser ignoradas, tá bom? Exatamente. E aí, né, quando você terminar o seu cadastro, você vai conseguir acompanhar todo o processo por aqui. Então, você vai conseguir ver todos os dados do seu currículo, vai conseguir ver a autorização do gestor e vai conseguir também ver se você está caminhando no processo. E todas as vagas que vocês candidataram vão estar disponíveis aqui em Minhas Vagas. Então, através dessa aba aqui, vocês conseguem ter um controle e uma visão mais geral sobre todas as vagas que vocês estiverem inscritos, tá bom? E aí, a gente vai para uma parte também que é muito importante, sobre quais são os critérios que eu preciso ter para me candidatar para essas vagas. Então, vi lá uma promoção. O que eu preciso ter além das atribuições da vaga? O que eu preciso ter para conseguir participar desse recrutamento interno? Então, né? Perdão, gente, se eu beber uma água, que a minha voz já está falhando. Então, vamos lá. O colaborador, né? Que deseja ingressar que deseja participar, na verdade, do programa Acelerar. Ele precisa ter, né, um contrato pelo Grupo Carbel por tempo indeterminado. Hoje a gente entende que todos os nossos contratos são por tempo indeterminado, né? Que a gente não contrata ninguém pensando aí num prazo de validade. Os únicos contratos que têm hoje tempo determinado são de jovens aprendizes e estagiários. Mas todas as nossas contratações CLT, a maioria delas não tem um contrato de tempo determinado. Então, estar em dia, né, com os exames periódicos. O departamento pessoal chamou para fazer o exame lá o exame periódico. Se prontificar a fazer, porque, né, depois a gente sabe como que é a correria do dia a dia. Mas aí depois chega uma oportunidade, não tem o exame, e aí perde a oportunidade. E ser sempre assíduo, né, então compromissado com o seu trabalho, pontual, né?
não ter recebido penalizações disciplinares, né, advertências ou suspensões nos últimos 2 anos, possuir participação mínima nos treinamentos solicitados pela empresa. Mais uma vez, a gente reforça aí a importância de vocês usarem a plataforma do Bell Academy, cumprir com todos os cursos, principalmente, né, os que são obrigatórios, o próprio nome já diz, cursos obrigatórios, eles estão lá por um motivo, para que sejam feitos. Então, né, a gente analisa se a pessoa tem todos os cursos preenchidos para poder participar da promoção, né? Ser aprovado nos exames médicos para mudança de função. Então, vou para uma vaga que precisa fazer, por exemplo, exame de sangue, e eu não fiz isso no meu exame admissional. Então, se mostrar aí disponível para poder fazer esses exames médicos para ocupar a nova função, né? E ter sido recomendado pelo gestor. Novamente, a gente frisa aqui a importância de vocês sinalizarem para o gestor de vocês, porque sem a aprovação deles, a gente não consegue caminhar no processo seletivo, tá bom? E aí, né, a avaliação da indicação e aprovação do gestor, que eu acabei de citar, a avaliação do PI comportamental, que é aquele teste comportamental que muitos de vocês já conhecem, e avaliação e alinhamento junto com o time de atração. Então, o alinhamento dos detalhes, né? A entrevista, onde a gente vai esclarecer todas as dúvidas, vai explicar também sobre o cargo, sobre as principais atividades, além da entrevista individual ou coletiva, né? Que pode acontecer com os gestores aí, com o gestor agora da vaga, tá, pessoa? E aí, por fim, a gente tem um retorno, que seja ele positivo, seja ele negativo, né? Então, retorno positivo e aí o alinhamento, se vai precisar fazer um novo exame admissional, né? Fazer uma adição de exames, na verdade, médicos ou afins, então esse retorno positivo, e o retorno negativo, que pode ser acompanhado de um feedback, caso você sinta necessidade, poxa, por que eu não passei, não entendi? Então, pode marcar com o time de atração, que a gente tenta esclarecer o porquê que naquele momento o retorno foi negativo, tá bom? E aí, aqui vai ter o QR Code, né? Que vocês conseguem acessar a política do programa Acelerar, que é basicamente isso que a gente está apresentando para vocês. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, caso vocês queiram ler com mais tranquilidade, vocês podem acessar o QR Code Ô, que Mari, vocês vão ter acesso. Oi, Hugo. a Ana, do departamento pessoal, mandou aí no chat, falando para a gente corrigir uma informação. Eu acho que nem é corrigir, é complementar uma Uhum, informação. Nosso contrato é por tempo indeterminado, depois que vence o período de experiência, né? O uhum, período de experiência, ele existe para todas as vagas. Todo mundo que é contratado CLT tem um período de experiência que é de 90 dias. Depois desse tempo, uhum. se for prorrogado, é um contrato por tempo indeterminado e ele pode ser encerrado também, né? Pelas duas partes, tanto pelo colaborador quanto pela empresa. É o bom e Ok. velho contrato de experiência de sempre, tá bom? Aí só Obrigada para por complementar, viu, Ana? E obrigado por para deixar explicar para a claro essa gente, Hugo. informação. Isso Isso. aí, Mari. Pode passar, por favor, Leite. E aí, Mari, fui aprovado. E agora, o que que eu faço, né? Primeiramente, parabéns por ter sido aprovado, parabéns por ter cumprido todos os pré-requisitos e tudo mais, né? E aí, agora a gente vai pontuar 2 casos, 2 situações que acontecem nos casos de promoção, né? Então, após todos aqueles trâmites burocráticos, o gestor, né, da pessoa vai abrir o CA de transferência, vai abrir o CA de promoção. Então, depois de tudo isso, depois de alinhar entre os gestores, né, o antigo e o atual, quanto tempo que ele precisa para liberar aquele funcionário, porque é importante entender, tá, pessoas, que fui promovida, amanhã eu não vou estar exercendo esse novo cargo, tá? Primeiro, existe um alinhamento com o gestor antigo, né, de perguntar quanto tempo você precisa para liberar o colaborador, né, quanto tempo ele vai conseguir estar exercendo essa função. Então, depois de todos esses trâmites, você começa a exercer a nova função. E aí, eu chamo a atenção para 2 situações, né? Essa situação que eu acabei de explicar, onde após todos esses trâmites, você já inicia nas suas novas atividades.
Ai, gente, me fugiu a palavra. E a situação, essa é a palavra. E a situação onde a pessoa, ela é mesmo processo, tá, pessoas? Trâmite burocrático, alinhamento com o gestor. Só que aí, nesse momento, a pessoa ela vai exercer a nova função, só que com a carteira, né, com o cargo antigo. Então, vou dar nome aos bois para facilitar a compreensão. Eu era recepcionista, eu era auxiliar de vendas, e aí eu fui promovida, né? Vamos usar o caso da recepcionista. Eu era recepcionista e fui promovida a auxiliar administrativo. Então, o que acontece? A pessoa, né, a pessoa que foi promovida, ela vai exercer a função de auxiliar administrativo, mas recebendo como uma recepcionista e recebendo também o adicional, né, referente aí à dupla função que ela vai estar exercendo. Mas, Mari, para que isso? Porque vamos supor que eu, Mariana, era uma recepcionista maravilhosa e sonhava com um cargo lá de auxiliar administrativo. Mas quando eu cheguei lá, gente, eu vi que não era nada daquilo que eu estava imaginando, que não era isso, que era totalmente diferente, e eu não me adaptei. Uma vez que o departamento pessoal foi lá, fez a transferência, alterou o meu cargo, alterou o meu salário, eu não posso regredir para a minha outra função. Então, eu não posso sair de um auxiliar administrativo e ir para uma recepcionista de novo, porque vai ter esse declínio, né, de função, e que não é permitido. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa é desligada, né, porque não se adaptou, porque não era aquilo que queria, porque por N motivos, enfim. Então, hoje a gente existe esses dois modelos, o modelo em que a pessoa vai e já começa a exercer a função com o cargo certinho, e existe também essa situação onde a pessoa, ela continua, né, recebendo e na carteira como a sua função antiga, recebendo esse referencial aí de dupla função. Tá bom? Esses casos, eles são alinhados, né, com o gestor, eles também são alinhados com o departamento pessoal. Tá Isso bom? aí, Mari. Pessoal, é muito importante ter essa clareza do processo do programa Acelerar. O programa Acelerar, ele visa reter talentos, visa fazer com que o processo de promoções e de oportunidades no Grupo Carbel seja bem claro e que seja aberto para todos, de maneira igualitária. Só que o programa Acelerar, ele tem burocracias e elas existem, não tem como a gente eliminá-las. Uma burocracia precisa ter o tempo mínimo. A Mari já falou, já explicou, tem que estar no grupo há pelo menos 12 meses, tem que ter feito os exames médicos, tem que ter feito todos os treinamentos que precisam, não pode ter tomado advertência, não pode ser não recomendado para o gestor, e a parte, para mim, mais importante de todas, é essa parte aqui. Isso aqui não quer dizer que a gente não quer colocar você no processo seletivo, ou que a gente está barrando, ou que acha que você não tem perfil. Talvez você não vai poder participar de uma oportunidade por questões burocráticas de cargo, salário, salário atual e salário que você vai poder receber. Talvez você adorou a vaga, mas hoje você recebe um salário que lá você não vai ter a possibilidade de ter pelo menos um ganho igual ou maior. Então você não pode participar. Então existem casos e casos, e tudo é alinhado com gestores, área de cargos e salários e remuneração e departamento pessoal. A cada caso de inscrição, a gente avalia para ver se pode ser feito e qual a melhor forma de fazer. Inclusive essa parte que a Mariana falou, de a pessoa ir com o mesmo salário, ficar por um tempo e receber um adicional para a gente evitar situações chatas, de talvez a pessoa não se adaptar, não gostar ou não render o suficiente para posição e a gente precisar desligar porque não pode voltar para o cargo anterior. Então a gente precisa ter esse conhecimento e entender essas situações do programa Acelerar, tá bom? Pode seguir, Mari. Obrigada. Gente, e aproveitando, falando, né, a gente já falou bastante do programa Acelerar, mas tem um ponto muito importante que nós temos que falar. E quando a gente fala de programa Acelerar, a gente fala de carreira. E hoje as carreiras elas não são mais lineares, né? A gente tem três tipos de carreira, na verdade, vários tipos de carreira, e aí a gente vai falar sobre três. Quais são as linhas e que vai
que vai depender do seu interesse, qual é o seu perfil, quais são suas habilidades técnicas, quais são os seus objetivos. Hoje nós temos a carreira em linha, que é a vertical mesmo, que é aquela que a gente já conhece, que você vai subindo de cargo de forma vertical, então começa às vezes como aprendiz, estágio, assistente, vai subindo até chegar à diretoria. Essa é uma linha mais comum, que a gente tem mais conhecimento, mas também temos outras duas diferentes, que temos a carreira em Y, que ela simboliza a possibilidade de você escolher duas trajetórias profissionais. E aí você vai desenvolver suas habilidades especializadas. Ou falar assim, hoje não, né? Eu escolhi na minha carreira ser especialista em uma área. Então, eu quero ser um referencial, vou me especializar, vou ser expert nessa área, mas não necessariamente vou estar ligado na gestão. Ou, pelo contrário, eu posso, obviamente, conhecer a parte técnica, mas eu vou me especializar, vou desenvolver as minhas habilidades voltadas para a liderança. Então, ao invés de você seguir somente uma única trajetória, você tem essa possibilidade na carreira Y de ser ou especialista, você vai desenvolver essa sua parte mais técnica na sua área, ou também buscar a sua carreira voltada para liderança e gestão. E a gente tem também a carreira em W, que é a carreira mais flexível, tem mais flexibilidade de experiências. E é a carreira que mais está em alta no mercado, que é onde você pode passar. Eu sou especialista de uma área, tenho muito conhecimento e em algum determinado projeto eu vou ser líder. Então, eu pego o meu conhecimento técnico, a minha especialização e vou aplicar na liderança de um projeto, por exemplo. E aí você tem essa flexibilidade de atuar com o seu conhecimento técnico e na gestão também, na liderança. E aí isso, gente, possibilita que você seja mais versátil, que a gente tenha mais talentos versáteis, que vocês estejam aptos também a atuar em diferentes áreas, diferentes demandas dentro da empresa, e é uma tendência maior do mercado, porque é onde você vai ter mais autonomia, onde você vai buscar mais, conhecer mais. Então, a gente tem esses três tipos de carreira. E aí, nós falamos, a gente já fala bastante disso, e hoje nós vamos ressaltar. Você é protagonista da sua carreira. Não tem ninguém que é mais interessado no seu crescimento do que você mesmo. Só que, ao mesmo tempo, é óbvio que a empresa ela vai incentivar, ela vai fazer como nós temos parcerias com a faculdade, a gente tem o programa Acelerar, tem o Carrabel Academy, só que a gente não pode ficar parado, esperando que o tempo todo o outro veja, o outro faça por mim, o outro corra atrás por mim. Não, você é protagonista da sua carreira. A sua carreira está nas suas mãos, então vai atrás de conhecimento, experiência, novas habilidades, vai desenvolver novas competências ou aprimorar aquelas que já são boas, mas você precisa ali só aprimorar mais um pouco, aperfeiçoar as técnicas, seja mais proativo e ativo dentro da sua carreira. As empresas, o mercado de trabalho, o Grupo Carvel, a gente tem buscado cada vez mais profissionais que tenham autonomia. Então, eu sei o que precisa fazer, eu sei da maneira que precisa ser feito, mas eu preciso realmente esperar com que alguém faça, o tempo todo com que alguém fale comigo? Não, eu posso mesmo lá, de forma proativa e autônoma, buscar esses conhecimentos para a minha carreira, para a minha vida, e isso vai ser visto. Então, elevar o seu nível de conhecimento, ou às vezes assim, poxa, Letícia, mas beleza, isso aí para quem sabe o que quer, mas eu ainda não sei o que eu quero para minha carreira, eu ainda estou muito em dúvida. Gente, tudo bem, é normal, a gente não precisa estar pronto o tempo todo, mas a gente pode descobrir maneiras para fazer algo acontecer. Então, talvez eu não sei exatamente o que eu quero, mas é importante que eu busque caminhos para eu descobrir. Então, ser protagonista da sua própria carreira, ser autônomo, ser você buscar os seus objetivos e não somente esperar que o outro faça por você. Isso é o que a gente fala bastante, prega bastante para que vocês tenham os objetivos de vocês em vista. E aí, voltando sobre o programa Acelerar, gente, tem alguns pontos que nós vamos frisar
e que são precisos seguir realmente à risca. Interessou pela vaga? Você sabe quem é o gestor daquela vaga? Tudo bem, mas não aborda diretamente o gestor da posição. Não faça isso. A primeira coisa que você tem que fazer, viu a vaga, leu a descrição do cargo, as atividades, os requisitos, está dentro daquilo que você quer, daquilo que você espera, daquilo que você tem as competências? Ótimo. Você tem que chegar e conversar com o seu gestor. É muito importante ter essa conversa transparente. Olha, o Hugo é meu gestor, o Hugo é coordenador do time de atração, então vou usar o Hugo, né? Hugo, eu vi uma vaga na Carvel Coreia, e aí eu tenho muito interesse, porque eu acredito que está dentro das minhas competências, e eu queria que você autorizasse dessa ciência da minha participação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é alinhar com o seu gestor sobre o seu interesse, porque se não passar por ele, se ele não autorizar, mesmo que você esteja absolutamente dentro da vaga, se a gente não tiver essa autorização, a gente não consegue dar continuidade no processo, tá? Aí o gestor, não, beleza, é isso mesmo, vai lá, tá certinho, estou te apoiando, pode ir. Vai lá, faz a inscrição no Forms, na página interna, seguindo todas as etapas do processo e verificar a forma de formalização. Então, a Mari falou, ainda está que vamos ter esse primeiro processo ainda daquele upload, da formalização, de anexar. Então, vai fazer isso, o e-mail, o gestor trocou, vai anexar lá. Por enquanto é isso. Ou então, às vezes, você fala assim, não, Letícia, deu algum problema, eu não consegui, mas a Letícia está trabalhando na vaga, Letícia, deixa eu te mandar um e-mail, te encaminhar ao Hugo, enfim, mas formalizar, sempre deixar formalizado, tá bom? Deixa eu só fazer mais um adendo, pessoal. Depois desses treinamentos que a gente tem feito, tem conversado, algumas pessoas têm procurado, perguntando algumas coisas. O que é da política, por exemplo, é 1 ano. Não adianta quem tem menos tempo participar do programa, porque uma das regras é que você tenha pelo menos 12 meses de grupo. Então, se você tem 4 meses, 6 meses, eu sei que às vezes a gente almeja mesmo esse crescimento, mas a gente não pode pular essa regra, tá? Então, é obrigatório ter esses 12 meses. Então, mas qualquer dúvida, vocês podem contar com o time de atração. Tem a Mari, eu, o Hugo, as outras meninas. Vocês podem contar, podem nos acionar. Ficar muito atento às regras do programa, ao andamento da inscrição, porque antes a gente fazia por e-mail e era o Forms que vocês não sabiam direito como é que estava. Agora, com a página interna, vocês vão conseguir visualizar quais as etapas estão, quais etapas vocês estão. E aí é o que eu friso, gente. Tem muitas vagas, a gente tem possibilidades, mas é importante você saber o que eu quero. Porque às vezes a pessoa, ela se candidata para todas as vagas, consultor de vendas, financeiro, administrativo, e ela vai se candidatando porque ela quer tanto fazer alguma coisa que ela se perde no meio do caminho. Então, vá ler o descritivo da vaga, olha as atividades, quais são as competências, se uma coisa é imprescindível para uma vaga e você não tem, mas você quer muito aquela vaga, vai e procura, por exemplo, consultor de vendas. Não tem jeito de um consultor de vendas não ter carteira de habilitação. Não vai dar. Então, você não tem? Procura, vai tirar sua habilitação. A gente tem parcerias com algumas autoescolas aqui em Belo Horizonte. Talvez, se você mora perto, é interessante, vai procurar. Mas seja assertivo na sua carreira, não fica tirando para todas as vagas, porque você quer muito crescer, quer muito mudar, mas aí não tem um foco, e aí isso você mesmo se perde. Você perde nos seus objetivos, você perde no que você quer para sua carreira, e aí a gente fica sem entender. Às vezes a pessoa é extremamente tímida, não gosta de conversar, não tem um poder de negociação e ela vai se candidatar para a vaga de consultor de vendas. Tem até os pré-requisitos básicos ali de manobra, CNH, mas detesta negociação. E aí ela trabalha numa função que é mais administrativa, vai para consultor de vendas, não dá certo, não produz, não fica satisfeito. E aí? Vai sair? Vai voltar? O que você vai fazer? Então, é importante isso, você estabelecer quais são as metas para sua carreira, o que você quer, ou pelo menos aquilo que você não quer, que já é um caminho andado. Então, importante você ser protagonista da sua carreira, você ser mais assertivo, ter os objetivos prontos e seguir, porque a gente dá esse empurrão.
mas tem coisas que vocês mesmos precisam fazer, tá bom? Hugo, Mari, querem fazer algum adendo? Ou alguém tem alguma Perfeito, pergunta? perfeito, Perfeito, Letes. Letes. Muito boas suas colocações. Pessoal, eu de verdade espero que tenha ficado bem claro para vocês qual a nossa intenção com esse webinar, tá? A nossa intenção é mostrar para vocês que a gente está evoluindo nos nossos processos, fazendo tudo que a gente pode para facilitar os nossos processos, para ter governança, para o colaborador acompanhar o processo e ficar bem transparente para ele como que funciona, como que acontece, para todo mundo ter as mesmas chances de participar, de se cadastrar, de ser avaliado, de receber um retorno positivo, um retorno negativo, um feedback. Olha, você não vai ser aprovado para essa oportunidade porque você precisa desenvolver isso, 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 isso e isso. Foi o que nós percebemos. Senta com o seu gestor, peça ele ajuda para você desenvolver isso. Então, a nossa intenção é facilitar a vida de todo mundo e deixar claro como funciona o programa, com as suas normas, suas diretrizes, que a gente já falou aqui várias vezes, né? Eu não vou repeti-las, porque já vai ficar até chato se eu falar de novo, mas todas as regrinhas que foram ditas, questão de salário, de possibilidade de participação, de perfil, saibam disso, entendam o porquê do sim ou do não, do pode participar ou não, e a segunda fase do treinamento, que a Letícia passou para a gente muito bem, é essa questão de conscientização mesmo, tá, pessoal? De eu sou o protagonista da minha carreira. Assim como eu sou o protagonista da minha vida em geral, né? Eu sou o protagonista da minha carreira. Então eu tenho que correr atrás das coisas. A empresa até nos oferece oportunidades, né? Carbel Academy, parcerias, treinamentos, gestor que direciona, possíveis vagas, mas se eu não correr atrás do que eu preciso para mudar meu cargo, para sair de onde eu estou hoje, nada vai acontecer, porque não adianta só outras pessoas fazerem por mim. Então, a intenção dessa segunda etapa é falar um pouco de carreira, explicar um pouquinho de carreira também para todo mundo e trazer essa conscientização assim como as demais. Tá bom, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aí, a gente vai abrir aqui para perguntas. Se não tem dúvida agora, mas surgir dúvidas no decorrer do dia, viu uma vaga, aciona a equipe de atração e seleção, que a gente vai tentar solucionar a dúvida, sanar. A gente vai ter dúvida também, tá? Por isso que a gente conta muito com o pessoal do departamento pessoal, com a equipe de remuneração, porque é um trabalho em conjunto, pessoal. Tem coisas que eles vão nos direcionar, se dá para fazer, se não dá, vai buscar uma solução para ver se dá para encaixar, se dá para mudar o cargo, se dá para mudar as horas de trabalho, e a gente tenta resolver da melhor maneira possível para esclarecer para vocês, tá bom? Obrigado por estarem aqui, pela participação de vocês, e se alguém tiver dúvida, tá aberto aí, tá bom? Hugo, eu achei bem interessante o que o Wellington da Carbigo de Uberlândia falou, que é sobre ter entendimento da nova função e função anterior para que o profissional não se frustre negativamente e a empresa perca com esse profissional dedicado à nova pelo grupo. E realmente eu acho que faz muito sentido, porque às vezes as pessoas não passam, porque, por exemplo, a pessoa tem um salário maior e aí ela gostou muito da vaga, e aí a gente não pode ter redução salarial e a pessoa não entende. Então, por isso que a gente faz esse webinar, a gente faz live, a gente faz essas coisas para explicar para vocês, porque às vezes não é nem por falta, não é nem que a pessoa não tem competência, ou habilidade para aquilo, mas é porque tem alguma coisa que é burocrática, né, legalmente falando também, que a gente não pode, a pessoa não pode seguir no processo. Então, Isso. sempre que vocês tiverem dúvidas também, vocês podem perguntar, podem chegar, gente, tem interesse, isso está dentro, não está, fiquei com dúvida se eu realmente posso. Então, sempre que tiver dúvida, não fica frustrado sozinho, não. Vocês podem dividir com a gente, que se a gente não souber, como o Hugo mesmo falou, se a gente não souber, a gente corre atrás para dar o retorno para vocês. Isso aí. É o cuidado, né, Letis, que a gente quer ter também, até na hora da promoção e da mudança de cargo. Porque talvez, gente, a gente pode simplesmente falar, nossa, tem um perfil, eu acho que vai dar certo, vamos mudar o cargo dele e pôr ele lá. Aí a pessoa não se adapta e aí? Uhum. Então, por isso a gente está cercando tudo da melhor maneira possível, para dar essa opção da pessoa ver, do gestor ver, de entenderem se é isso mesmo. Muita gente pode pensar, poxa, mas eu vou ficar lá vendendo e vou continuar com o meu carro? Tem um motivo.
Então, tudo é pensado para a melhor forma possível, para a gente não precisar ter que desligar uma pessoa que não se adaptou, ou ela estava indo bem, mas não gostou, ou ela não estava indo bem, mas gostou. Tem que ser uma coisa que é bom para a empresa e para o colaborador. Então, a gente está sempre em busca dessa melhoria, tá, pessoal? E a gente conta com vocês, com ideias, com mandar também o que vocês pensam, o que estão achando, se está bacana, se não dá. Tem um monte de ideia que vem e a gente nem pensou ainda. Tem gente que já deu ideia e a gente falou, não, não dá para a gente fazer isso por tal e tal e tal motivo. Ou dá, a gente vai pensar, vai incluir. Então a intenção é essa, tá bom, pessoal? Mais alguém quer contribuir? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Acho que tá tranquilo, né? Então, no mais, gente, é agradecer mesmo a participação de vocês, o interesse em estar aqui com a gente agora à tarde. E qualquer dúvida, como a Letícia e o Hugo falaram, né? E agora eu vou reforçar, vocês podem procurar o time de atração que a gente esclarece para vocês, tá bom? Obrigada, viu, gente? Todos boa Obrigada, tarde e boa gente. sexta. Boa sexta. Um abraço.